Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Mais uma vez, nos reunimos em diferentes lugares, mas no mesmo pensamento: buscar a Deus e refletir em Sua Palavra. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está com você, quer conduzir sua vida, quer despertar nossa fé verdadeira, fé nele. Ele está agindo em nossas vidas, agora, nesse momento, mas também em todo o tempo. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus quer conduzir nossas vidas para um alvo. Ele tem propósitos eternos. E nesse trajeto, somos chamados a confiar nesse que nos guia. Estamos iniciando uma nova série de mensagens e vamos falar sobre o exercício da confiança. A partir de histórias de Jesus com os seus discípulos, queremos refletir sobre as nossas vidas como discípulos também de Jesus. Queremos refletir e pensar na nossa jornada com o nosso Mestre. Nós, eu e você, estamos na escola da vida e essa escola é a escola da fé. Um exercício constante de confiança em Deus. Às vezes as situações são angustiantes e os aprendizados são difíceis. Às vezes desanimamos, cansamos, temos perguntas. Como têm sido os seus últimos dias? O que tem ocupado seu coração, seus pensamentos? Quais são suas angústias? Quais são suas aflições? Quais são os seus pecados? Coloque sua vida diante de Deus em oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que precisamos da Tua força, do Teu cuidado, da Tua proteção. Nós, sempre de novo, Senhor, somos atrapalhados, confusos, pecamos. Precisamos, Senhor, do Teu perdão. Quando a vida se torna bagunçada, quando as coisas saem do seu caminho, mas também quando achamos que tudo está muito certo, na verdade estamos nos iludindo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, nos perdoa em Cristo Jesus. Amém. Em Romanos, no capítulo 5, nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus, não porque não pecamos ou porque temos algum mérito diante dele. Não, a paz que temos, essa paz com Deus, foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A fé nele é que nos dá acesso a essa graça que perdoa, reconcilia e restaura. Ele é o autor da nossa salvação. Fomos tornados justos por ele. Nele está a nossa esperança. Louvado seja Jesus, nosso amado Salvador e Senhor das nossas vidas.
tempestades nos assustam. A força do vento, o estrondo do trovão despertam nossos temores, nossos medos. É uma força incrível, incontrolável, totalmente fora do nosso controle. Quando eu tinha em torno de 11 anos, presenciei uma tempestade no mar. Havíamos ido passear de pedalinho, eu, meu pai, meu irmão, mais alguns primos. Eu e meu pai estávamos na parte da frente, pedalando, o passeio estava tranquilo, gostoso, até que de repente começou a se formar uma tempestade. À medida que a tempestade se aproximava, o céu escurecia, o vento aumentava. Começamos a pedalar cada vez mais depressa na direção da praia, mas a tempestade era mais rápida do que nós. O mar começou a ficar agitado e nós cada vez mais desesperados. O vento carregou o boné do meu pai. A situação foi ficando angustiante. O pedalinho balançava muito e as pedaladas não rendiam. Hoje, lembrando da história, ela tem uma certa graça. Mas eu já estava bem cansado. E as gotas de chuva começaram a cair. Mas então, chegou socorro. Os instrutores responsáveis ali pelos pedalinhos nos alcançaram com caiaques, nos ajudaram a chegar à praia e a história terminou bem. Mas foi uma situação tensa. Especialmente para o meu pai, eu penso hoje o quanto ele deve ter se angustiado ali, responsável por essas crianças. Para mim, tornou-se uma memória inesquecível. Assim também acontece nas nossas vidas. Às vezes embarcamos em alguma jornada e somos surpreendidos por tempestades, situações difíceis e acabamos nos sentindo perdidos. Às vezes o medo chega a tomar conta. Passamos na vida por diferentes tempestades. Às vezes um diagnóstico de uma doença, uma demissão, o estremecimento do casamento, o luto, uma pandemia, uma enchente. Mas nem sempre as tempestades vêm assim nas experiências de sofrimento, aquelas inesperadas. Às vezes momentos bons e desejados, planejados, podem também trazer sua dose de tempestade. Os filhos pequenos trazem muitos ventos para a nossa vida. Uma mudança de emprego, uma promoção aguardada pode trazer também sua dose de tempestades. Algumas tempestades nós mesmos escolhemos enfrentar. Algumas nos atropelam. Algumas Deus mesmo traz até nós. Essa talvez seja a questão mais difícil com relação a esse assunto. Por que Deus permite tempestades? Essa resposta nem sempre será clara, ali no meio da ventania. Mas Deus prometeu que estaria conosco em cada vale escuro e que nos alcançaria em qualquer tempestade. As tempestades são, portanto, um convite para a confiança. Jesus passou por dificuldades também nesse mundo. Foi perseguido, atacado, maltratado. Passou também por tempestades de fato, no Mar da Galileia, região na qual Jesus desenvolveu seu ministério. Ali existia esse Mar de Tiberíades, ou também conhecido como Mar da Galileia, e era comum nesse lugar que tempestades aparecessem subitamente, surpreendendo até mesmo os pescadores mais experientes. Vamos ler uma dessas histórias, conforme nos relata o Evangelho de Lucas. Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se então sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: "Onde está a fé de vocês?"
Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e elas lhe obedecem? Sofremos. Sim, o sofrimento faz parte da vida de todos, inclusive da vida de todo cristão. De forma genérica, poderíamos dizer que o sofrimento é uma consequência do pecado e do nosso afastamento de Deus enquanto humanidade. Ele não faz parte do projeto ajustado, harmonioso de Deus. Ele é fruto desse descompasso, da nossa independência. Isso é verdade no todo, mas não é assim nas questões individuais. Vivemos num mundo em desordem, sim, e essa desordem afeta a vida de todos. Mas crer em Jesus, confessar nosso pecado, não elimina o sofrimento. Jesus não prometeu que nos livraria de todo esse sofrimento. Na verdade, Ele garantiu que as dificuldades estariam presentes. Ele disse: nesse mundo vocês terão aflições. Mas acrescentou: contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Continuamos nesse mundo, marcado pela dor. Nosso corpo continua adoecendo, nossa mente tem seus devaneios, continuamos pecadores, tomando decisões equivocadas, trazendo sofrimento para nós e para as outras pessoas. Por isso exercitamos diariamente, semanalmente o arrependimento. Reconhecemos que precisamos da misericórdia de Deus. Mas não é assim que todo sofrimento individual é fruto de um pecado individual específico. Em algumas situações isso pode até ser verdade. Colhemos sim frutos das decisões erradas ou de hábitos ruins. Um alcoólatra, por exemplo, pode desenvolver cirrose hepática. Uma pessoa que gasta compulsivamente pode, mais cedo ou mais tarde, passar por problemas financeiros. Alguém que mente ou que faz fofocas acaba repelindo as pessoas. Nossos atos têm sim consequências, mas essa conta não funciona assim, não fecha. Alguns sofrimentos simplesmente não têm explicação. A chuva cai sobre justos e injustos. Mesmo com Jesus no barco, mesmo quando ele diz: vamos para o outro lado do lago. Quando tentamos negar essa dimensão da vida, ou quando queremos a qualquer custo anestesiar os sofrimentos, fugir deles, perdemos uma possibilidade de encontrar Jesus no meio do vento. Ele vem a nós e pode vir de muitas formas. E o desejo de Jesus é despertar nossa fé, fortalecer nossa confiança nele. Algumas experiências podem nos fazer desanimar, podem nos desesperar, nos tiram o chão. Parece que Deus está ausente, que Ele se esqueceu de nós, ou que está dormindo. Podemos chegar à conclusão de que Ele nem se importa, ou que não tem poder suficiente para agir e resolver aquela situação. Chegamos a duvidar, inclusive, da existência de Deus. Talvez você já passou por momentos assim. Mas em todas as circunstâncias, em qualquer tempestade, Jesus pode transformar dúvida em confiança. As tempestades são, na verdade, a academia da fé. A fé não se desenvolve na calmaria, não cresce nos pastos verdes. A fé é talhada no deserto, desperta no mais forte vento. A fé em Jesus nos conduz aos pastos verdejantes, sim, sempre novamente. Sempre de novo nos leva às águas tranquilas. Mas ela nasce ali no vale escuro. Ali no vale é que aprendemos que Ele está conosco. Ali, quando o vento é forte, quando as ondas são tumultuadas, ali é que nossos olhos se abrem, a nossa atenção se põe nele. Tentamos com nossas forças. Tentamos do nosso jeito, nos esgotamos nossas possibilidades, nossas forças, nossas estratégias, e então lembramos dele. Precisamos dele. Não somos nada sem ele.
Nessa hora oramos, chamamos pelo seu nome, acordamos a fé em nós. Na verdade é Ele que faz isso, é Ele que nos toca. E então clamamos: Jesus, ajuda-nos. Como os discípulos no barco, no meio da tempestade, que tentam ali sobreviver com suas forças próprias, mas são vencidos. Assim, cada um de nós, no meio das nossas histórias, podemos aprender o quanto precisamos de Jesus e podemos nos dar conta de que Ele está ali, ao nosso alcance. O famoso pintor Rembrandt retratou a cena desse trecho bíblico. O barco açoitado pelas ondas, os discípulos reagindo, cada um à sua maneira. Alguns seguram a vela que está para ser rasgada, um tenta manter firme o leme, alguns estão nitidamente apavorados. Um deles parece não conseguir tirar os olhos do mar, paralisado pela sua fúria. E alguns deles vão até Jesus. Como você tem reagido normalmente diante das dificuldades? Como cristãos, nós não buscamos deliberadamente o sofrimento, mas quando ele chega, somos lembrados que Jesus está nos convidando para mais uma etapa nessa escola da confiança. Lembramos que Ele está conosco no barco. Às vezes, logo entendemos o que Deus está fazendo e experimentamos o seu cuidado, a sua presença. Às vezes, Deus tem propósitos tão altos, tão inalcançáveis para nós, que somente compreenderemos no futuro, quando estivermos diante dele na eternidade. Às vezes, nosso sofrimento não tem a ver conosco. Sofremos também por causa dos outros, pelos outros, assim como Jesus sofreu por nós. Esquecemos, às vezes, que como seguidores de Jesus, também temos diante de nós a cruz. Outras tantas vezes, o sofrimento nos ensina, nos faz ver a vida de outra forma, nos ensina a tomar decisões melhores, mas sempre, em qualquer dificuldade, o convite é para que exercitemos a nossa confiança em Deus. Na tempestade, temos a oportunidade de conhecer melhor Jesus. Assim como aqueles primeiros discípulos, ficaremos admirados com a forma com a qual Ele põe fim no vento. Aprenderemos que Ele tem toda a autoridade e que nada foge ao seu controle. Isso não significa que Ele sempre acalmará logo a tempestade. O tempo dele pode ser diferente do nosso. Ele pode deixar o vento soprando e nos assombrando, talvez por um momento, mas no tempo certo. Com uma palavra, Ele porá fim à tempestade. Nas tempestades, nós temos a oportunidade de conhecer o amor de Deus como em nenhuma outra circunstância. E a cada nova tempestade, conhecemos ainda mais profundamente esse amor fiel. E assim, vamos aprendendo. Aprenderemos que Ele não nos abandona nunca. E essa certeza vai assim se solidificando nas nossas memórias, no nosso coração. De experiência em experiência, temos a possibilidade de amadurecer na fé. Como aqueles discípulos que buscaram Jesus e foram surpreendidos por sua autoridade, assim também em nossas vidas, Ele acalma a tempestade, socorre, salva e fortalece. As raízes da confiança em Deus se aprofundam com os ventos da vida. A fé cristã não é autoconfiança ou otimismo, é confiança em Cristo. É experimentar que Ele age, que Ele cuida, que Ele ama, que Ele ampara, que Ele estende a mão, que Ele acalma o mar. É confiar que Ele tem planos e conduz a história. É amadurecer na compreensão de que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. No discipulado, aprendemos
que Jesus está presente em qualquer dificuldade e quer fortalecer nossa confiança nele. A minha esposa, Daiane, gosta muito de plantas. E nesses exercícios de cultivo de diferentes tipos de plantas, uma delas não se desenvolvia de forma adequada. Ela estava bem protegida dentro de casa, recebia água sempre no tempo devido, mas ainda assim ficava mirrada, fraca. Consultando um especialista, ela descobriu que, na verdade, esse tipo de planta precisava do vento, do sol, das forças da natureza que a faziam fortalecer, que firmavam suas raízes. Esse é também o enredo da vida do discípulo. Todas as coisas cooperam para esse mesmo objetivo. Como lemos em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Até aqui o texto fala sobre a salvação que Deus nos concede por meio de Jesus. Ele continua: assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, ele diz, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A jornada do discípulo tem um enredo, uma ementa, um tema. O objetivo de Jesus não é nos dar uma vida tranquila, mas sim produzir em nós fé, fé em seu amor. O tema da vida cristã é confiança. É uma jornada de fé que produz verdadeira esperança, como diz o texto. Esperança que não decepciona. Tudo em nossa vida diz respeito a isso. Não é um simples teste para ver se nós confiamos de verdade, não. É um exercício de fortalecimento. Na verdade nós não confiamos, ou confiamos pouco. Nossa fé é fraca. Precisamos do vento, do sol, precisamos da vida, porque é na vida, é no exercício da vida que a fé se fortalece. A vida é o cenário no qual ela se desenvolve e os episódios que enfrentamos nos abrem os olhos, cutucam o nosso coração, ampliam nossos sentidos. Às vezes temos medo, às vezes nos fechamos, achamos que Deus errou, que Ele não se importa, como já dissemos anteriormente. Mas Ele sempre insiste mais uma vez. Enquanto houver fôlego em nós, Ele quer derramar o seu amor. Não endureça o seu coração. Deus está conduzindo sua vida para experiências que revelam esse seu amor fiel, o amor de Jesus e também sua presença. Vamos orar? Senhor Jesus, nos perdoa quando tantas vezes nosso coração endurece diante das dificuldades. Nos dá, Senhor, esses olhos da fé, que percebem o Teu agir, que experimentam a Tua presença, mesmo no meio das dificuldades. Nos dá, Senhor, essa experiência repetidamente, para que mais e mais possamos aprofundar essa nossa convicção de que Tu és o mesmo em todo o tempo, de que Tu não falhas jamais, de que Tu não abandonas. Senhor, que possamos, na medida em que vamos vivendo, açoitados pelas histórias da vida, que possamos perceber, cada vez de forma mais profunda, que não há melhor lugar do que o Teu colo, que não há melhor história do que a história contigo. Nos dá, Senhor, a cada dia, a cada experiência, mais dessa fé. Precisamos de Ti.
E a Ti oramos em Cristo Jesus. Amém. Um aviso: nós temos uma campanha destinada a alcançar esse povo do Rio Grande do Sul que tem passado por dificuldades, especialmente a comunidade de Matias Velho. É uma comunidade, um bairro na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. E nós queremos especialmente ajudar e acompanhar essa comunidade nesse tempo de reconstrução. O desafio nesse momento é a compra de fogões que venham a atender essas famílias da comunidade. Muitas pessoas ali tiveram suas casas inundadas durante o mês que passou e perderam tudo que tinham. Então, nesse momento, a Luterana Floripa quer abençoar essas pessoas. E por meio da sua participação, nós queremos alcançar e presentear o máximo de pessoas possível com um fogão no valor de R$ 446,31. Todo valor é bem-vindo, faça sua doação no Pix o mais breve possível. Nós queremos logo encaminhar também esses fogões para essas pessoas que necessitam. Estamos juntos para abraçar esse povo e ajudá-los nesse momento tão difícil. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e que nas tuas histórias você possa lembrar também que Deus está presente, que Ele cuida. Vamos em fé, caminhando na escola da confiança. Até mais.